pouquinho do que eu tenho para passar para vocês, do pouquinho que eu consegui compreender das palavras do Cristo, com todo o amor passar para os encarnados e para tantos desencarnados que vêm nos escutar, que vêm dividir com a gente todas as suas experiências, as boas, as ruins, para que nós possamos aprender também junto com eles. Então, que Jesus permaneça no meio de nós. É legal a gente pegar o gancho sempre do texto anterior, falando da caridade, e nesse momento de tanta dor das pessoas do Sul, de tanto sofrimento, a gente sempre volta o pensamento para a tristeza e a gente sempre pensa, meu Deus, está tudo dando errado, é tanta coisa ruim no mundo, o que está acontecendo? E esses pensamentos desequilibram a nossa vida de uma forma ou de outra. Nessa hora, a gente precisa lembrar que por mais que algumas pessoas falem o oposto, a gente já atravessou a maior parte da noite. Chico Xavier e os outros espíritos atestam para a gente que a madrugada pesada a gente já passou. É como se a gente estivesse caminhando à noite, não enxerga nada, cai no buraco. Cai no buraco da Inquisição, a gente caiu no buraco das ignomínias que foram tantas, foram tão absurdas. A gente caiu no outro buraco porque não enxergava muito bem as coisas de Deus e queimávamos as pessoas nas fogueiras. A gente caiu no outro buraco que enforcávamos, que fazíamos guerras no planeta inteiro. Essa foi a pior parte da nossa noite. Hoje em dia, a gente já um pouco cansado de tantas coisas que nós mesmos fizemos, a gente não tem muita força para enxergar que o sol está vindo e está atrás da montanha, mas ele já está vindo. Por isso que às vezes a gente acha que está tudo dando errado agora, porque a gente já está um pouco cansado de tanta coisa que a gente já passou e não se recorda. Mas Jesus precisa que os nossos corações se voltem para o sol. Ele precisa que a gente volte o nosso pensamento para a esperança, porque a gente não está sozinho. A gente já não estava sozinho lá atrás, quando a gente já errava muito mais do que agora. Agora, então, que a gente já genuflexos, a gente estende as mãos pro alto e pede ajuda a Deus. Antigamente a gente não pedia. Antigamente a nossa bandeira era da vingança, era do egoísmo. Hoje em dia, a gente conhece Cristo e a gente conhece o amor dele. Então, quando a gente ficar desanimado, a gente precisa lembrar que o sol está vindo ali, atrás daquela montanha. E essa é a nossa esperança. E isso vai dar mesmo força para a gente continuar. Porque se a gente continuou nas nossas piores tragédias íntimas, se a gente conseguiu passar por elas de uma forma ou de outra, imagina com esperança. Eu acho que vai ficar melhor a gente respirar. Então, que a gente consiga imaginar o sol saindo atrás da montanha e que o Cristo está esperando a gente. Ele está querendo que a gente vire os nossos corações para tomar esse solzinho gostoso. Vamos fixar o olhar nisso. E aí, voltando para o estudo do Evangelho de hoje, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala dos trabalhadores da última hora. O Evangelho sempre tem essa coisa da vinha, do Senhor da vinha. A gente pega um prisma de compreensão, sendo a vinha o nosso planeta Terra. Deus é o Senhor de toda a vinha. Ele preparou tudo para a gente. Ele deu as ferramentas para o nosso trabalho. E aí ele ainda manda Jesus para coordenar essa vinha, para ele instruir o trabalhador que somos nós. E aí vem a gente, que precisa fazer o trabalho. Então, essa parábola fala do Senhor, o coordenador geral dessa vinha, que é Jesus. Ele sai à primeira hora para ele captar os trabalhadores. E aí ele consegue alguns e ele combina com eles o salário de 1 denário por dia.
pelo trabalho, pelo dia de trabalho. Ok, todos aceitaram? Ele sai à terceira hora, chama mais uma galera, ele sai por consequência até a 1ª hora. Chega na 1ª hora, ele encontra umas pessoas numa praça, num lugar, e ele pergunta para aquelas pessoas por que elas estão ali. E elas respondem que elas estão ali esperando o trabalho. Elas estavam querendo trabalhar, mas ainda não tinham o chamado do trabalho. Então, o Senhor vai lá e convoca eles também. Eles vão para a vinha e trabalham. Chega no final de tudo, o Senhor da vinha reúne todo mundo para fazer o pagamento. E ele chama os últimos, que ele havia contratado, e paga 1 denário para cada um. Os que foram chamados primeiro ficam assim: nossa, se ele pagou 1 denário para eles que trabalharam um pouco, para a gente então, a gente vai ganhar muito mais. E aí vem o Senhor e dá também 1 denário para os que chegaram primeiro. E eles ficam muito bravos, se sentindo injustiçados demais. Porque, afinal de contas, eles trabalharam o dia inteiro, ganharam a mesma coisa daqueles que trabalharam só um pouquinho. E aí, o Senhor da vinha fala para eles: pergunta, vocês estão assim porque eu fui bondoso com eles? Não era o justo 1 denário? E vocês também ganharam. O combinado com vocês não era também? Pois então, peguem o salário de vocês e vão para as suas casas. Quando a gente lê, eu já li muitas vezes essa passagem e ficava: meu Deus, tem alguma coisa de estranha. E realmente não está batendo. Só que eu lia com os olhos daqui, da matéria, vendo o trabalhador como se fosse o cara da obra que está trabalhando para ganhar o dinheiro, como se fosse eu que estou trabalhando para ganhar o dinheiro. E a gente se perde no mundo material. Muitas vezes a gente se perde no mundo material. Então, a gente precisa olhar com os olhos dois, fazer automaticamente que a gente vai se perdendo, que a gente vai se afastando das coisas que valem a pena para a nossa vida. Olhando com os olhos do Espírito, quem são os trabalhadores da última hora? São os trabalhadores que estavam aguardando para que o Senhor da vinha os convocasse no serviço. E indo até lá, eles deram tudo de si. Eles estavam esperando a oportunidade e eles pegaram essas oportunidades com unhas e dentes. Eles realmente aproveitaram aquelas horas de serviço. Eles queriam compreender, eles queriam se doar. Eles não queriam apenas trabalhar para entregar no final alguma coisa pronta. Porque na nossa vida, quase que inteira, é isso que a gente faz. A gente toma um banho correndo, a gente esquece de agradecer pela água do chuveiro que é quentinha, e tem muita gente que não tem. Parece clichê, mas não é. A gente não agradece a nosso Senhor Jesus Cristo. E falando assim, vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda têm vergonha de falar. Por quê? Porque os outros podem achar que é um pouco estranho. Está muito evangelho. Que bom. Porque são os nossos irmãos evangélicos que acordam cedo, aos domingos, e vão para as portas das pessoas falar da palavra de Cristo. A gente não vai. Então, que bom que o Evangelho está na gente, que a gente precisa falar dele. E aí, voltando um pouco para a nossa questão, numa casa espírita, por exemplo, que a gente está aqui, a gente dá o nosso exemplo. Uma pessoa nasce em berço espírita. Ela vai para a evangelização, e aí depois ela vai para a juventude, aí ela começa a falar, ela dá palestra, ela dá passa, ela toma água. Para todo mundo que está lá fora, está muito bom isso. Que cara bacana, ele se doa, ele está
bom que é o espelho para muita gente querer fazer isso. Mas ele fez a transformação moral. Ele realmente fala o que ele sente. Ele tem 80 anos agora. E ele passou a vida inteira na casa espírita. Inteira. Fazendo todas as coisas, quase todos os dias. E aí, de repente, chega uma pessoa que com 5 anos, ela se dedica. Ela ajuda a curar a dor do outro com o pouco que ela tem. Com, às vezes, o calor do coração dela. Que, por tanto amor, chega no coração do cara que está sofrendo, da pessoa que está sofrendo, da criança que está sofrendo. Ela dá uma ajuda na sopa, que ali ela é o caminho da espiritualidade maior, colocar todos os remédios que quem precisa vai receber. Ela vem, ela fala de Jesus, ela fala na rua, ela tenta ajudar de uma forma ou de outra, colocar nas palavras e nos atos, dentro e fora daqui, alguma coisa de Jesus Cristo, sem vergonha nenhuma. Porque pense se Jesus tivesse vergonha da gente, o tanto de besteira que a gente anda fazendo por essas vidas todas. A gente já estaria de lado há muito tempo. Então, não é a quantidade de horas que a gente dedica, não foi a quantidade dos trabalhadores da primeira hora que valeu. Porque não é a quantidade, é a qualidade. A qualidade com Cristo, ela é muito, muito maior do que a quantidade sem Ele. Uma vez o Cristo falou que a nossa batalha, a nossa busca não é pela quantidade, a nossa busca é pelo bem, é pelo amor compartilhado. Parece repetitivo também, mas não é. A gente compartilha amor no bom dia. A gente começa a tocar a vida do outro com um bom dia. O amor que você tem, você precisa distribuir. A gente precisa se transformar num vaso bom. E isso, com Jesus, às vezes não é tão fácil. Porque a primeira hora, as ilusões da vida nos chamam e a gente vai correndo. Porque senão não seriam ilusões. Então, a gente quer evoluir. Mas depois do jogo, ou depois da novela, ou então depois que eu for encontrar com os meus amigos, sempre depois. Mas a gente está doido para evoluir. Mas sempre depois de alguma coisa. Só que na primeira hora de dor que a gente tem, é a Deus que a gente busca. É a Jesus Cristo que a gente implora ajuda. Sempre essa. A gente tem vários caminhos pela vida. E a gente é livre para decidir por todos eles. Todos eles. Jesus nos espera no final desses caminhos. Porque muito provavelmente, quando a gente chegar no final do caminho que a gente tem escolhido, a gente vai estar sofrendo. E é ali que a gente estende a nossa mão, porque a dele já está estendida. É ali que a gente consegue se doar. É ali que a gente consegue compreender os tantos chamados. E aí a gente vai lá para o capítulo 18, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas será que não é a gente que está escolhendo os chamados que estão vindo? Tem uma passagem de Pedro, e Pedro é muito interessante porque ele é bem parecido conosco, na sua impetuosidade, né? Do que a gente lê, que depois da crucificação do Cristo, Pedro implora a Jesus que lhe dê trabalho, que ele precisava trabalhar, porque ele gostaria muito de trabalhar para a obra do Senhor. Jesus fica
tão comovido com aquele apelo, que Jesus aparece para Pedro. E aí fala para ele: Pedro, o trabalho virá. Fique tranquilo, que o trabalho virá. Isso foi à noite. Pedro dormiu, acordou muito feliz, falando: nossa, Jesus veio falar comigo, né? Na noite de trabalho, eu estou muito bem. E aí ele, nessa prece dele, de felicidade, de tudo, ele ouviu uma confusão na rua. E ele batendo na porta dele, e ele ficou meio assim: nossa, confusão mal cedo. Abriu a porta, era um ladrão que tinha acabado de cometer um furto. E ele estava correndo, porque a multidão ia matar ele. E ele pedia, pelo amor de Deus, para que pudesse entrar na casa de Pedro. E aí Pedro olha e fala: que isso? Você está doido? Você não vai entrar aqui. Olha a sua vida, não pode. E aí fecha a porta. E aí fica lá. Mas não está chegando. Não está chegando. Mas o que está acontecendo? Daqui a pouco ele vê outra confusão e bate na porta dele. E aí ele vai abrir. É uma mulher que tinha vida lá antigamente mais fácil para a gente, né? Porque para ela nunca deve ter sido. E ela era meio desnorteada na parte do sexo. E as pessoas estavam perseguindo ela para apedrejar. Ela já estava machucada. E ela pediu: Senhor, deixa-me entrar. Eles vão me matar. E aí Pedro olha e fala: não, de jeito nenhum. Você é impura, você vai tirar a pureza da minha casa. Eu estou esperando ao trabalho do Senhor. Fechou a porta. Mais uma vez, ele escutou um brum na porta. Ele abriu a porta, era um bêbado que tinha caído dentro da casa dele. E ele rápido pegou o cara e falou: olha, você precisa sair. Você não pode ficar aqui, olha o seu estado. Como que você vai servir o Senhor assim? Ele fechou a porta. E ficou meio triste, porque ele falava: nossa, mas o Cristo falou que eu ia ter oportunidade de trabalho, eu não tive. E aí Jesus aparece para ele de novo. E aí chama ele e fala: Pedro, eu te mandei serviço por 3 vezes. Por 3 vezes você recusou. Eu compreendo que seus olhos ainda não podem enxergar a essas coisas, mas que sirva de lição. E que sirva de lição é pra gente. Porque em todo momento a vida coloca a gente com todos os instrumentos para a gente ajudar o outro. Eu lembro que eu li uma historinha aqui que Jesus falava no final para o amigo que estava procurando ele, que quanto mais cedo me buscas na caridade, quanto mais caridade você faz, mais cedo me achas. E é verdade. É verdade. Porque sem a caridade, Paulo já falava, né, que ele podia entregar tudo que ele tinha. Ele podia entregar o corpo dele para ser queimado. Mas que se não tivesse caridade, de nada valeria. Porque a intenção dos trabalhadores da última hora é o amor em tudo que faz. É isso que move verdadeiramente o mundo. A gente pode achar que nós somos os trabalhadores da última hora, porque a gente ouve que a gente está indo para a regeneração, sim. Então a gente acredita que é a última hora, mas um dia para a gente são 100 anos. 100 anos para a gente é um dia para Jesus. Então vai demorar muito ainda. Então a gente não acha que está aqui falando sobre regeneração, que já está todo mundo muito bem. A gente vai estar muito bem quando a gente não achar isso. Quando a gente se doar em tudo que faz. Quando a gente for para o trabalho querendo melhorar de alguma forma. Ah, mas o meu trabalho não é um trabalho que eu gosto, então por isso eu não vou me doar nunca. Aí que você tem que se doar e se esforçar para você poder mudar. Porque quando você compreende, você faz muito bem uma coisa, você começa até a gostar. Quando você faz isso, você pode mudar. Você pode evoluir. E isso é o mais importante para Jesus. Ele quer isso da gente. Quando você está
na escola. Você estuda muito, 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 você faz uma prova, se dá muito bem. No ano que vem a prova é maior. É assim o trabalho com o Cristo. Hoje está difícil, a gente vai passar. Porque a gente tendo fé, a gente consegue passar. Porque Jesus, ele manda os anjos dele para ajudarem a gente. E manda. Pode ser uma pessoa, pode ser um animalzinho, pode ser uma coisa que a gente olha. Tá ali. Tenho certeza que tá ali. Pode ser um sonho. Só que depois que passar essa prova, a gente não precisa ficar esperando que vai ficar tudo muito bem. Vem outra dificuldade, é natural que venha. Só que a gente já vai estar tão preparado que a gente passa, né, pela dificuldade com mais amor, com mais dedicação. É igual no trabalho. Eu não tenho como, porque eu vou trabalhando muito ruim, aí eu não vou fazer direito, eu vou fazer de qualquer maneira. Eu vou ser o trabalhador da primeira hora, mas eu vou ganhar o meu salário material, ok. Mas se você se dedicar, se você conseguir passar disso do não gosto, aí vai ser muito bom. Porque você vai ter tido a oportunidade de, naquele tempo, você aprender, você compreender e você ainda vai evoluir. Porque com certeza outra coisa melhor vem. Porque o trabalho vem quando o trabalhador está pronto. Isso em todos os lugares. É na vida, pessoal. Ah, mas eu não dou sorte. Ah, mas eu não paro de falar isso. Claro que dá. Olha o resto todo da vida como está bom. A gente precisa aproveitar essa hora que está muito boa para a gente, que a gente está... Nossa, meu Deus, graças a Deus eu levantei hoje. Eu tenho hoje a oportunidade de trabalhar durante todas as horas dessa vida. De ser o trabalhador da primeira hora e aproveitar o tempo. Porque é muito melhor chegar no final e falar assim: meu Deus, que maravilha, eu consegui fazer tudo que eu queria muito bem. Assim vai ser na nossa vida. Assim é na nossa vida. Quando a gente consegue ajudar uma pessoa, a gente fica tão bem, a gente se sente tão bem. Nosso coração fica em paz. Quando a gente no final do dia, às vezes atribulado, às vezes cheio de coisa, porque a gente ainda é assim, a gente ainda corre muito, achando que correndo a gente vai conseguir tudo. Às vezes consegue não perder o ônibus, não perder o táxi, nem o avião. Mas na dificuldade a gente esquece um pouco. A gente dá uma tremida. Tudo bem, a gente vai errar, a gente é humano. Mas que nessa hora a gente se lembre de se entregar, de pedir ajuda. A ajuda vem. Lembra dos trabalhadores da última hora, porque eles estão ali querendo fazer e se doando para o trabalho. Isso ajuda demais no dia a dia. Não é uma figura de linguagem, não é prática. É na prática. Amar ao próximo é amar mesmo. Ah, mas eu não consigo, tudo bem, faz uma prece. Quando eu estiver te atrapalhando, faz então uma prece. Meu Deus, me ajude. É a maior e a melhor prece do mundo. Meu Deus, me ajude. O socorro vem. Às vezes não vem do jeito que a gente quer. Porque Deus não vai dar o que você quer. Ele está aqui para te educar, para me educar. Se muitos pais e mães às vezes educam os filhos negando alguma coisa que é para o bem dele, imagina Deus, que é todo amor e bondade. Se ele nega, se a gente não tem agora o que a gente quer, é porque realmente não. Se a gente faz por onde óbvio, é porque realmente não é o momento. Mas outra coisa vem. E a gente vai compreendendo, a gente vai aprendendo a viver agora, a se doar agora. Eu vou entrar para o passe que eu entre com o coração aberto para que Jesus possa operar em mim, para que a alegria dos amigos, dos anjos da guarda, amigos
faz, todos os irmãos são bem-vindos. Que eles consigam me ajudar, porque eu estou aberta a isso. Porque como na semana passada um amigo falou, não adianta só passear, não passa nada, e achar que está tudo bem. Se você não faz um mergulho interno com base no Cristo, com base no amor, a gente precisa entender isso. O trabalho com Jesus não é fácil. A recompensa é maravilhosa, mas quando a gente trabalha ali, a gente já fica muito feliz. Às vezes, para começar, é mais difícil, tudo na vida. Um trabalho novo é muito difícil, uma amizade nova é muito difícil. Só o relacionamento, que quando está no começo é muito bom, porque um não conhece ainda o outro, então é preciso que haja essa paixão, isso tudo para que fiquem juntos e depois que cresça o amor. Porque senão, se um souber de como o outro acorda todos os dias, ninguém vai casar mais. Não tem jeito. Então, em nossos lares, nos nossos templos, que somos nós, é que Jesus precisa habitar, porque Ele bate a porta o tempo todo. A gente quase nunca abre. Ele bate 3 vezes, Ele bate 3.000 vezes. Às vezes Ele bate da maneira mais difícil do mundo, que é dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar estão as nossas maiores dificuldades, muitas das vezes. E é muito difícil. É muito difícil. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um tio, às vezes é o filho. Mas se a gente conseguir compreender que ali existe uma pessoa, que cada pessoa é um universo, que ele precisa de carinho, você já compreendeu como amar o seu diferente. A prática vai ser complicada, mas você já compreendeu que se ele age assim, é porque ele ainda não tem o amor que é necessário, ele ainda não exercitou o amor necessário para que você também veja isso partindo dele. Então, o maravilhoso da doutrina de Jesus Cristo é que ele veio, ele fez passo a passo das piores dores, ele passou por tudo, não para tirar os nossos pecados, porque isso não existe. Ele veio sim nos ensinar a como proceder em todas as ocasiões da nossa vida. E em todas as ocasiões da nossa vida, se a gente tiver 5 minutos compenetrados, pedindo a Jesus para nos ajudar, para que faça a gente enxergar as ferramentas que a gente já carrega dentro da gente para aquela situação, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Porque Jesus ama todo mundo de uma forma que a gente não compreende de tão grande que é. Porque Deus não criou cada um de nós à toa. Se Ele criou você, vocês, a mim, a nós, é porque alguma coisa a gente tem para fazer de bom. É porque junto dele a gente vai encontrar as melhores coisas, os melhores caminhos. E é só tentar. Se da primeira vez não deu certo, tudo bem, a gente tenta a segunda. Se da segunda não deu certo, eu ainda não consigo ter esse amor, porque eu não consigo ainda, é difícil, é muito difícil. Mas a gente tenta a terceira, e se a gente não consegue, a gente pede ajuda do amigo que consegue, ou que a gente acha que consegue. Ou a gente pega um livro e lê, ou a gente pega uma passagem da Bíblia, meu Deus. Como isso acalma as tribulações da nossa mente na hora da dificuldade. Porque a gente sabe que Jesus é mesmo o caminho, a verdade e a vida. Ele não está à toa esperando a gente com um sorriso largo de braços abertos. Ele está o tempo todo amando a cada um e esperando o nosso amor de volta. É que a gente ainda quer que Jesus escreva uma carta assim e entregue na nossa mão.
o chamado de Jesus. Só que não é assim. Não é assim. Uma senhora que eu trabalhava no Grêmio, e ela falava que o silêncio também é uma forma de prece. Nunca me esqueci. A primeira coisa que ela falava, o silêncio também é uma prece. Então, silenciar o coração na hora de uma briga é a melhor coisa que a gente pode fazer em certos momentos. Isso é amor. Isso é amor. Você não querer enfrentar, confrontar o outro. Porque você já entendeu que ele é o universo. E que ele pode ter passado por muita coisa e hoje em dia ele está mais arredio. Porque ele tem medo. O medo é muito ruim para todo mundo. Mas a compaixão, ela eleva a gente. Ela traz felicidade. A doação com o coração é uma coisa absurda, querido. Se a gente não pode doar, se a gente não pode, que a gente eleve o nosso pensamento a Jesus. Porque os benfeitores espirituais precisam das nossas energias em prece para poder levar alguma coisa para essas pessoas que estão precisando acalmar os corações. Então que a gente não se esqueça que depois daquele monte o sol está nascendo maravilhoso para a gente, que é o começo de um novo caminho. E todos os dias é esse começo. Que a gente compreenda que os últimos serão os primeiros, porque os últimos se doaram, se dedicaram muito. Não tem injustiça no Evangelho. Tem às vezes preguiça, minha principalmente, que foi de pesquisar e de compreender a passagem, porque imagina se vai ter uma justiça. Então, que a gente seja como os trabalhadores reais da última hora, se doando com alegria, porque a alegria é a melhor coisa que existe. A alegria para falar do Cristo, para ajudar, para auxiliar o coração, é a melhor coisa que existe. É muito bom poder ter amigos. É muito bom poder contar com os ouvidos de vocês quando eu venho aqui. E com os corações, é muito bom. É a coisa que eu mais amo mesmo. Então eu quero agradecer a paciência mais uma vez de todos vocês. Muito, muito obrigada. Vocês são incríveis. E eu tenho certeza que está todo mundo junto, unido, com todos os corações, encarnados e desencarnados. Que Jesus espera pela gente. Aliás, Ele está do lado, no cima, embaixo, em todos os lados. Que quando a gente fala do lado espiritual, a gente se esquece que o lado espiritual é o todo. Então que a gente olhe para os nossos lados espirituais com carinho, com amor. Porque a gente vai conseguir. Deus não fez a gente à toa. Muito obrigada, gente. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecendo a Ele pela estadia nessa terra cheia de oportunidades. Que a gente consiga crescer espiritualmente, moralmente, com as palavras e com os exemplos do Cristo. Que a gente consiga sair daqui hoje melhores do que quando entramos. Que nossas orações possam servir de alento para todos os irmãos sofredores, encarnados e desencarnados. Que a nossa alegria de viver todas as vidas seja espalhada nos hospitais, nos asilos, pelas ruas onde nossos irmãos ainda se encontram, por muitas vezes solitários e muito tristes. Que a gente consiga levar para dentro dos nossos lares a palavra de Jesus. Que a gente consiga fazer o movimento da caridade em todos os nossos atos, em todos os nossos gestos. Agradecidos, Senhor, agradecidos de coração por todo o amor e carinho que a gente sempre encontra, mesmo em meio a tantas dificuldades que não são injustas de forma alguma. Que a gente tenha olhos para enxergar a
sua bondade, que é derramada sobre nós o tempo todo. Muito obrigada à Casa de Agostinho, que sempre nos recebe de braços abertos e com o coração repleto de coisas boas para nos entregar. Muito obrigada a todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. E agradecidos, Mestre querido, por tudo que estamos recebendo, em teu nome sempre com muito respeito, encerramos a primeira parte da reunião desta noite. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, né? Já me vou.